documentário As Sete Marias faz uma releitura da lenda do Cabeça de Cuia, abordando a temática da violência contra a mulher e do feminicídio no Piauí. Eu estou conversando com a dona Luzia Aguiar, que ela é protagonista, uma das protagonistas do filme As Sete Marias, e canta duas músicas no filme. Eu canto. Quando as pessoas chamam, vamos cantar, é uma coisa que eu gosto de cantar. E dançar. Hoje eu não posso dançar mais devido à perna, mas cantar eu canto. Conta aí da sua vida. Eu nasci nas margens do Rio Puti. Meu pai era Miguel de Souza Aguiar e minha mãe Maria de Jesus Fernandes. Cresci aí, então estudei aqui no Firmina Sobreira. E depois estudei no Eurípides de Aguiar, fazendo o ginásio lá. Mas aí teve as coisas, quando o tempo estava ruim, eu corria, eu trabalhei em olaria, carregando tijolo, né, para ajudar meu pai, que era pescador. E no dia que ele estava se sentindo mal, não podia ir para o rio, eu ia, mas meu irmão corria em gancho, nós pegava arenque. Muita arenha, que era com matar. Naquele tempo tinha muito peixe grande, hoje não, claro. Conta a história da lenda do Crispim, que você diz que o nome dele era Ludovico. O Ludovico, o nome dele era Manuel Ludovico, morador lá nos Torrões, chamado Torrões, mas o lugarzinho era chamado Xixico. E lá chegaram muito pobres, mas ele pescador, pescava, e nesse dia ele foi pescar, não pegou nada, e foi para o Pari e achou uma curumatã, trouxe, disse que muito gorda, bonita, chegou e disse, aqui minha mãe, hoje eu quero comer essa curumatã, a senhora já sabe qual é o pedaço que eu gosto, é do lado da cabeça. Ele gostava de beber, né, e nessas alturas a madrinha dele chega e disse para a mulher, a comadre dela, que queria, deu vontade de comer peixe, é por isso que estava ali. Aí ela disse, ó comadre, pois então vai dar certo, porque hoje aqui nós temos uma curumatã. Aí ela pegou a parte da cabeça e botou para a madrinha dele. Quando ele chegou, que levantou, disse, eu não lhe disse que eu queria era a parte da cabeça. Ele disse, ó meu filho, mas eu botei para sua madrinha. Aí ele empurrou ela caiu. Quando ela cai, a madrinha dele chega, para que você faz uma coisa dessa? Não faça uma coisa dessa com sua mãe, olha, foi o castigo. Aí ele empurra a madrinha. Quando ela cai, ela levanta e fica de joelho, aí roga a praga, que era dele viver no rio comendo só peixe. Só assim ele saciava o desejo dele naquele momento. E ele só podia acabar com aquela praga, aquela doença, se ele comesse 7 Marias Virgem. O filme As Sete Marias fala de um tema que não pode mais ser silenciado: a violência contra a mulher, que tem levado a muitos feminicídios. Então, aí ele me diz, olha, o Ivanildo está fazendo um filme sobre Cabeça de Cuia, e teve a informar, ele estava procurando alguém que tivesse alguma crítica a essa lenda, e aí nos informaram o seu nome. Então, aí eu, como eu sou de ousadia, eu disse, tudo bem, aí ele me chamou para uma entrevista. Aí eu terminei isso. Compondo o filme com a sua visão feminista. Exatamente. Qual foi a sua abordagem no filme? Fala aí. A abordagem foi exatamente essa que eu estou colocando para você. Que a lenda, que a gente, no Piauí, nós temos outras lendas. Não se e pode, aí a gente não se pode, por exemplo, porque inclusive foram na época, o nosso símbolo não se pode, continua sendo. Mas na época a gente tinha, inclusive, imaginamos uma não se pode, enfim. Então, por que o Cabeça de Cuia
na medida em que ele não traz porque a lenda, ela traz tem uma mensagem, tem um fundo moral. Então, o que essa lenda pode trazer, né, de positivo? O que a gente é contra é exatamente na adoção dele como um símbolo. Agora, que ela exista. Mas a lenda, isso a gente não pode se contrapor contra a existência, porque ela vai passando, é uma memória oral. E que como memória, ela vai sendo acrescida, vai sendo modificada, alterada. Então, ela é uma construção, né, permanente. Só que a nossa posição é essa, que ela possa existir, mas que a gente saiba o significado, o que essa lenda representa para nós, mulheres. Eu estou com Solimar Silva, que é artesã, e também participou do filme As Sete Marias. Fala aí, Solimar, como é que foi a emoção de você participar do filme, fazer também as bonecas, o artesanato para o filme As Sete Marias? Bem, quando eu fui convidada para fazer a historinha, né, contar a historinha toda, na cerâmica, aquela cena, né, de que o Crispim matava a mãe dele, ela deitada no chão, caída, morta. Foi uma cena bem forte, assim, que eu fiz na hora que eu senti a mãe caída no chão. Eu fazendo a peça, eu já senti aquela coisa ruim, né? Porque só o que a gente está vendo hoje em dia são temas, assim, sobre feminicídio, né? Sobre a agressão sobre a mulher. E aí é uma parte que me toca muito, que hoje em dia é o que está acontecendo com todas as mulheres hoje em dia. E na história do Crispim, ele fez aquele ato de violência por um motivo de fúria, de fome. E hoje em dia os homens elevados, homens com condições, então é uma coisa, é a sociedade que está um pouco assim balanceada. Porque a mulher hoje em dia não pode dizer um não, ele pode ter o seu status social lá em cima, mas se não disser um não, ela disser um não, ele não aceita o não da mulher. Então, é um filme forte que fala sobre isso, sobre a sociedade. É uma violência muito, 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 muito. E a gente fica preocupado com a gente, com os filhos da gente, com as filhas principalmente, que a gente não sabe com quem vai né, porque está muito complicado. Fala da roda de conversas que teve com a delegada, a importância de estar ouvindo aquelas mulheres e o que você falou em relação à sua liberdade, em relação à sua vida. Não, aquela roda de conversa, além ela foi tão importante, ela foi bem importante por conta de que a gente tem muito assunto que às vezes as mulheres elas não sabem, às vezes a mulher não tem medo foi bem forte aquela roda de conversa, pelo fato delas darem condições da gente perder o medo de denunciar, porque muitas mulheres elas ficam com medo de denunciar, com medo da família saber. E foi uma roda de conversa muito forte sobre o apoio das mulheres nesse sentido de denunciar, de não se esconder, para que possa evitar esse tipo de coisa que está acontecendo hoje em dia. Agora, vamos falar sobre o filme As Sete Marias, que você é uma das protagonistas e foi importantíssimo para a comunidade. Como é que foi receber esse filme? Olha, foi assim, eu sempre costumo dizer que foi uma ideia muito boa do Rivanildo ter feito esse filme. E nós, como morador do Porto Velho, né, que fizemos parte desse filme, entendeu? Foi assim, um resgate dessa lenda, né? Dessa lenda que a gente, no momento, a gente só vê aquela lenda do Crispim que tinha matado a mãe. Mas com o filme a gente fez uma reflexão maior, entendeu? Principalmente dessa questão da violência contra a mulher, né? Mas eu vejo assim, hoje eu vejo assim, que não foi só a violência dele contra a mulher, mas teve outra situação também que chegou a esse ponto, né? Que era da fome, da miséria, né? Por ele viver numa situação muito, muito pobre, né? E ele revoltado com aquela sopa do corredor do boi, né, terminou matando a própria mãe, né? Então a gente vê que são pontos que serve para uma reflexão, que a gente vê que tem que ser olhado com bons olhos essa causa
tanto da violência contra a mulher, que é muito triste hoje, né? A gente vê num país que é onde os homens não respeitam as mulheres, né? Mata por qualquer coisa, né? E também essa desigualdade social também, né? Que também muitas vezes causa violência, entendeu? E a gente que faz a comunidade do Porto Velho também se sentiu muito gratificada, né, de estar participando, de rever, de estar construindo e estar hoje debatendo esse assunto que eu acho que é muito importante. Naquela rodada de conversa ali, entendeu? Assim, junto com a delegada, com várias mulheres, entendeu? A gente assim se sentiu mesmo essa segurança, um conforto da gente falar, né? Do que a gente sentia, porque eu sei que aquilo que eu falei, do que eu senti, e muitas vezes, só depois que quando a gente viu falar nessa questão do estupro, de tudo, né? Porque quando muitas vezes dizia não e não era respeitada, né? Então muitas vezes eu cheguei a dizer não dentro de uma relação e isso não foi respeitado, entendeu? E aí eu pensei assim, meu Deus, quantas vezes eu sofri essa violência e não sabia. Por quê? Porque a gente tinha sido educada pelos nossos mães, nossos pais, nossos avós, que a mulher tinha que obedecer o homem, né? Que ela não tinha o direito de escolher o que ela queria, entendeu? E naquele momento a gente conseguiu fazer aquele desabafo, né? Uma coisa que saiu naturalmente, mas a gente viu também que foi importante, né? Importante também para chamar a atenção desse ponto, que as pessoas têm que perceber que quando a gente dizer não, é não. E respeitar, entendeu? Porque nós merecemos ser respeitadas, sabe? Do jeito que a gente respeita o nosso parceiro, nós também temos esse direito de ser respeitada. Como é que é a vida depois do filme? Pra gente assim é muito emocionante. O pessoal também gostaram muito, porque o filme foi lançado aqui. Muitas pessoas também se aprofundaram, muitos moradores se aprofundaram mais na questão da lenda, né? Ver que era uma coisa nossa, que os personagens, a maior parte era nossa aqui, né? E antes do próprio filme também, que a gente viu assim, depoimento tão assim, tem uma parte do filme, várias partes me chamou a atenção, mas teve uma que chamou a atenção assim, e no momento a gente sorria, mas depois a gente entendeu, né? De um pescador, que ele começou a relatar, né, a tradição dele com a pesca, com os pais deles e tudo, e depois ele começou a chorar. Aí o outro pescador disse assim, você está chorando por quê? Aí ele falou, porque eu estou emocionado. Aí eu entendi a emoção dele, que ele nunca pensou que na pessoa simples, pescador ali, ele ia ser de repente um personagem de um filme, né? Então assim, foi uma cena que me chamou assim muito a atenção. Então para a gente assim, a gente ficou muito feliz, entendeu? E deu mais visibilidade a essa lenda também, de certa forma. E a gente ficou aí feliz dessa história tá indo aí, tá aqui no Piauí, mas com certeza vai chegar ao Brasil como todo. Isso. E o seu sorriso, Raimundinha, que é sua marca. Conta aí como é que você se descobriu essa mulher empoderada e que o sorriso ganha o mundo. Olha, assim, eu senti isso quando eu entrei no artesanato. Entrei no artesanato por necessidade, porque eu precisava ter uma renda melhor para meus filhos, entendeu? E tudo. Mas aí depois eu comecei a perceber, né? Perceber que por causa desse sorriso, eu até apanhei algumas vezes quando era criança. Minha mãe era uma mulher muito séria, entendeu? E tudo, ela não gostava assim. E eu ficava sorrindo de tudo, e ela dizia, essa menina só veio com esse dente na frente, que muitas vezes a zangada terminava me batendo. Mas aí depois, com o passar do tempo, a gente dentro da associação, participando, as pessoas começaram de fora a observar, dizer que meu sorriso fazia bem, entendeu? Tinha gente que chegava assim, eu estava estressada lá no meu escritório, de ralar para o Porto Velho para me ver, ouvir o sorriso da Raimundinha. E essa coisa começou. E uma parte que me chamou muito a atenção uma vez foi quando a Maria Veloso, eu estava no programa dela apresentando, e ela disse, gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu estava em São Paulo, aí eu fui visitar o Museu da Língua Portuguesa e lá tinha o sotaque de todos os estados. E eu fiquei curiosa, deixa eu ver o sotaque do Piauí. Quando eu apertei, ela disse, é a Rai, que está lá com o sorrisozão dela lá, né? Então a gente viu, meu Deus, aí eu pensei comigo, era uma coisa que muitas vezes eu apanhei e hoje eu vejo que esse sorriso meu faz bem e terminou ficando a minha marca. Abre portas. Chegamos ao final de nosso programa. É importante que a arte traga metáforas para acabar com a violência e o ódio às mulheres. Até o próximo Sob Outro Olhar. Que ronda o balseiro no mês de janeiro, nas grandes enchentes que desce pro mar.
Se vires um dia Cujuba surgir no meio do rio e depois emergir, não é ilusão, é assombração, a alma maldita, Crispim pescador, é o filho maldito, por pragas aflito, castigo tremendo que a lenda sagrou. Remeiro valente do rio Parnaíba, que rema a canoa, pra baixo, pra riba, pra baixo, pra riba.